Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Richardene Cast. Lembrando que o objetivo desse podcast é levar informação às pessoas atingidas e as atualizações do caso Samarco. Hoje vamos abordar um tema muito relevante e de interesse dos impactados. Hoje faz parte da nossa mesa de conversas Dr. Pedro Domingos, representante do escritório inglês, e nosso prefeito, Lastênio Cardoso. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Uma dúvida que tem gerado aos atingidos é que há uma confusão muito grande em relação às ações, aos processos. Eles fazem confusão em relação se é processo da Renova, ou se é o processo da Inglaterra, ou se é o processo da Holanda. Então, hoje a gente vai tirar essas dúvidas das pessoas impactadas referente a esses temas. Sejam bem-vindos, Pedro e Lastênio. Obrigado. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito contente de estar tendo a oportunidade de conversar diretamente com os atingidos por meio desse canal. Espero que a gente possa contribuir com informação de qualidade. Agradecer também a presença do nosso prefeito aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Richardene. É bom que a gente esclarece muitas dúvidas, né, das pessoas, né? Sim, Então, sim, nós claro. estamos aqui para isso. Que bom. Espero que seja um bate-papo bem relevante, de informação mesmo para as pessoas impactadas. Vamos começar, então, sobre a ação da Inglaterra. Doutor Pedro, essa ação foi ajuizada no ano de 2019, certo? Isso. E o que motivou esse escritório inglês para ajuizar essa ação? Essa ação é uma ação, ela é um fruto de uma mobilização dupla, né? Uma mobilização de um advogado inglês obstinado com a luta pela justiça de pessoas que não podem pagar pelo acesso à justiça. E isso é uma discussão muito, muito cara nos países do hemisfério norte, justamente pelo preço da justiça. Então, muitas vezes as empresas poluidoras e as grandes multinacionais acabam ficando impunes justamente por saber que o pequeno consumidor ou uma vítima em que o seu dano pode parecer pouco comparado ao tamanho dessas empresas, não tem condições de buscar uma reparação judicial. E isso foi um fato durante muito tempo, mas que agora, por conta de diversas mudanças na justiça civil desses países do hemisfério norte, isso começa a mudar, né? E, ao mesmo tempo, foi fruto de uma mobilização de advogados brasileiros, né? Que, acompanhando o desastre desde 2015, seja pela Comissão de Meio Ambiente Nacional ou pela Comissão de Meio Ambiente dos estados de Minas e Espírito Santo, sentiam que precisavam fazer algo mais, né? Então, foi a partir desse movimento em que conversas foram iniciadas para que a gente pudesse realmente fazer um estudo profundo sobre a viabilidade de se buscar uma outra porta, uma nova porta de acesso para que essas vítimas de fato pudessem ser reparadas, principalmente porque havia uma sensação de impunidade muito grande no Brasil dessas empresas, né? A ação civil pública que as instituições de justiça propuseram, ela se encontrava suspensa naquela época. O programa de indenização mediada, Ineficiente. naquela época estava paralisado, né? A senhora Aham. acompanhou desde o início, Sim. então você viu que realmente não havia pagamentos naquela época e as ações individuais estavam todas também paralisadas, porque todo mundo entrou de uma vez numa porta estreita, né? Que é a Sim. porta da justiça. E a gente está falando do maior desastre ambiental do país. Você imagina que só Do mundo, né? do mundo, na verdade, Sim. hoje, né? E aí você imagina que só em Colatina foram propostas mais de 60 mil ações individuais. Então você imagina um juizado especial de um município do interior, apesar do tamanho de Colatina, receber de uma vez 60 mil ações. Então, quer dizer, havia uma paralisia burocrática que levava a essa sensação de que a coisa não ia andar se não tivesse um outro caminho. Então foi a partir daí que esse caminho começou a ser trilhado. Porque, de fato, a justiça não estava preparada, os governos não estavam preparados,
Eu até falo muito sobre isso, que não existe um manual de como proceder, tanto para o governo, para o município, para as empresas, deveria haver, né? De como proceder com esse impacto, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma experiência grande em ações coletivas. Então, é até curioso, porque lá eles têm um manual, eles chamam o Manual da Litigação Complexa, né? The Book of Complex Litigation. E lá eles tiveram, desde os anos 60, ferramentas para lidar com vários problemas em massa. Mas ali, quer dizer, é um sistema que experimentou isso, né? Você pega uma história recente, as pessoas devem ter visto no jornal, que foi aquele derramamento de petróleo no Golfo do México. Sim. Então, ali foi um marco semelhante em proporção, vamos dizer, com o que ocorreu aqui em Mariana. Então, quer dizer, ali tinha um sistema experienciado. Quando a gente chega no contexto do Brasil, a gente nunca teve uma estrutura para lidar com um dano coletivo em massa, muito menos desse tamanho, que envolve uma complexidade multidimensional de fatores, né? Então, não é só a indenização da vítima, mas ela tem a reparação da fauna, da flora, você tem recuperação ambiental. A recuperação ambiental, você tem o impacto financeiro nos cofres do município, que teve que socorrer de uma hora para outra, e você tem diversos interesses, né? Porque tem a pessoa que ficou sem água, tem o pescador, tem o empresário, tem o produtor rural, tem o ribeirinho, tem o artesão. Como é que você consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então eu acho que foi um desafio para a justiça naquela época, continua sendo, e quando a gente fala de ação inglesa ou de ação holandesa ou de internacionalizar casos coletivos, a gente está dizendo o seguinte: olha, a justiça ela pode ter muitas faces e diversas portas de acesso. Por todas elas é possível entrar. É preciso que as pessoas tenham condição de escolher a porta que lhe convém, né? Igual quando você é convidado para ir na casa de alguém, né? Você pode escolher... É facultativo. Você pode escolher entrar na casa dela ou não. Mas do momento que você entrou naquela porta, você espera ser bem recebido. E com a justiça é o mesmo raciocínio. Sim, claro. Sim. E, prefeito, porque nesse caso a gente está trabalhando com pessoas completamente vulneráveis. A maioria das pessoas impactadas são pessoas vulneráveis. Sim, sim. Não é isso? É verdade. E assim, nós até, a prefeitura até cadastrou muitas pessoas, né, no estado de vulnerável. E tem os cadastros. Na verdade é o seguinte, essa ação inglesa, eu sempre defendi a ação inglesa. Nos 12 municípios, né, doutor? É verdade. Sempre, enfim, teve a repactuação no Brasil e a ação inglesa. Repactuação no Brasil, eu não acredito, nunca acreditei, porque sei que a justiça aqui é morosa, né? E o interesse é muito grande, político, financeiro, muito complicado. A ação inglesa é diferente, porque lá na Inglaterra não tem esse negócio. É mais idôneo a justiça inglesa, é mais rápido, né? Mais ágil, né, doutor? E eu acho que técnica também, acho que essa é a grande vantagem, né? Assim. Então, essa ação inglesa eu acho que é a grande vantagem para os municípios, para a população. Porque se for na repactuação no Brasil, se houver um acordo, tiver uma decisão... A repactuação vem desde 2019 então, e até hoje não chegou a um acordo, a um termo final. Não chega, é muito complicado. Porque entra a parte política nisso também, de governo federal, de governo de estado, é muito difícil. E a grande preocupação dos atingidos com a repactuação é se de fato será tratado o direito individual do atingido, né? É isso que a gente vê as questões compensatórias. Isso que por isso que eu acredito mais na justiça inglesa por causa disso, porque lá o cliente é a população, né? Sim. E aqui não, aqui são instituições de justiça, aqui os municípios, o Estado e a União. As pessoas não irão receber nada com a repactuação no Brasil. Ou na Inglaterra não, na Inglaterra é diferente, as pessoas que vão receber. Então por isso eu acredito muito e torço para que dê certo a Inglaterra. Eu acho que o maior torcedor, com certeza, um dos prefeitos, a maior torcida por essa ação tem sido o senhor. Isso aí é um fato inegável. E a gente sabe disso porque a gente vê, né, principalmente num município como Baixo Bandu, em que as pessoas
todos os dias, né, batem na porta dos escritórios de advocacia, da prefeitura, para ter um retorno. Sim, sim. Eu imagino qual Para ter um acesso e uma resposta, né? eu doutor? imagino então a angústia de vocês quando Tentar não tem essa resolver, resposta. mas a gente não tem. A gente não tem uma solução E é bom que definitiva. você vê que o certo é isso que você está falando. É uma solução definitiva desse Definitiva. caso. Pra acabar com o Porque assunto. todos né? estão cansados, na verdade, claro. né? Acho que todo mundo quer virar página, né? Agora não dá para virar página de qualquer jeito, né? Exatamente. Tem gente que fala assim, é melhor um mau acordo do que não ter acordo. Eu discordo. Eu discordo também, quer dizer, é melhor não ter o acordo aguardando o acordo justo do que qualquer acordo. E eu acho que esse é o ponto central, né? Porque quando a gente fala de uma ação coletiva e entra advogado no meio, o advogado, ele costuma olhar com um olhar global. Então, são 200 mil pessoas, são 80 mil atingidos em Baixo Guandu, são 2 milhões e meio de pessoas ao longo do Rio Doce. E aí você pensa num número, principalmente quando se fala da empresa, e divide por essas pessoas. As pessoas não são um número. Né? As pessoas, elas têm as suas histórias. Peculiaridades, elas têm né? os seus sofrimentos, elas têm as suas angústias, elas têm um caminho que fez com que o futuro delas se perdessem por causa de um desastre como esse. Então, não dá para tratar as pessoas como números. Então, é melhor não ter um acordo esperando uma reparação integral do que ter qualquer acordo só para se chegar a um número. Né? E nós temos uma preocupação muito grande, porque recentemente tivemos acesso a um laudo que comprova que há contaminação no Rio Doce. Então, mas o Rio Doce ele está contaminado há muito tempo, né? A verdade é essa. Agora que aconteceu esse desastre, e por azar, né? Foi no período de que o rio não estava cheio, e aí pronto. Poluiu o rio mais ainda, mas o rio, na verdade, foi sempre usado para essas grandes empresas como uma descarga. Sim. Então, o que acontece? Eu sempre falo assim, as pessoas que recebem, o pescador recebeu que não é pescador, outro que recebeu que não é areeiro, tudo bem. Agora, eu acho que todo mundo foi afetado. A população inteira, mesmo que né, não prefeito? seja, mas foi afetado. E mesmo porque a vida toda que eles exploraram esse minério, passaram aqui nesse vale do Rio Doce, sempre jogando só o pó do minério para a gente, mas nunca deu em nada ao povo. Sim. Então, é uma forma deles também ajudar a população desse Vale do Rio Doce. Isso eu sempre falei isso. Porque realmente eles sempre exploraram a gente e nunca deu nada em troca para os municípios. Exatamente. Então, é uma maneira que aconteceu. Eu digo assim, é males que vem para bem, né? Aconteceu mal, mas muitas pessoas também receberam um recurso que jamais pensariam em receber, né? Então, mas agora tem que pensar para frente. Pensar para frente tem que ter um fundo. Eu acredito sempre que tem que ter um fundo na saúde para que no futuro a gente possa, os próximos prefeitos para frente, possam ter um recurso que, caso ocorra algum dano na saúde das pessoas daqui para frente, que tenha esse dinheiro para poder ajudar essas pessoas. Exatamente, que nossa preocupação, porque as pessoas falam muito na questão pecuniária, na questão da indenização. A gente tem que pensar na questão global, na recuperação ambiental. E o que vai ser do nosso... das pessoas. Né? O que vai ser do futuro? Porque está comprovado que a contaminação está sendo comprovado isso dentro do processo, né? Porque também, Jadene, assim, eu sempre falo que, na verdade, a água do Rio Doce, hoje, alguns institutos dizem que é boa, outros dizem que não. Mas é o seguinte, além do dano orgânico nas pessoas, foi o dano psicológico maior. Sim. Porque desde o início desse desastre, as pessoas que não compravam água mineral compram até hoje, não bebem água. Sim, não bebem. Muitos não podem comprar. Esse que é o problema. Não, Muitos a maioria não pode, podem né, comprar prefeito? água mineral todo dia. Então, quer dizer, psicologicamente a pessoa não quer beber, achando que aquilo vai fazer mal, não quer comer um peixe ali porque vai fazer mal. Então, psicologicamente foi um dano terrível para a população. São quase 9 anos dessa angústia. Essa angústia. Porque o que eles deveriam fazer? Porque a Fundação Renova ela nunca apresentou um laudo para o atingido. Aqui está um laudo, fala-se que tem laudo, mas nunca mostrou para o atingido. Você pode voltar a pescar porque o rio está próprio para consumo, você pode continuar seu ofício, pode vender o pescado. Então, ela nunca fez isso. Só fala assim que você pode.
Mas não prova Então, que pode. exatamente. Então, isso é um questionamento em relação ao AF, dos atingidos, que eles anseiam até hoje. A maioria deles ainda não recebeu o auxílio financeiro. Sim. Porque se ele não pode retomar a sua atividade, ou ele pode voltar à sua atividade, ou ele tem que receber sim o auxílio financeiro. E sobre essa questão de prova técnica, eu acho curioso, porque eu prefiro acreditar em um professor independente da Federal do Espírito Santo e seu grupo de estudo, que tem vários estudos comprovados, inclusive um recente de 2021, comprovando o nível de minério, de ferro, de materiais tóxicos nos peixes do Rio Doce. É uma coisa absurda. É absurdo. E a gente está E a gente está consumindo isso há anos. consumindo uma coisa. Nossos filhos estão crescendo, consumindo. Você imagine quando isso começar a gerar um câncer lá com 50 anos, uma pessoa que hoje está fazendo um acordo por conta de um salário mínimo. Quer dizer, qual que é o impacto disso? Por isso que eu falo que tem que ter esse fundo da saúde para o futuro. E acho mais curioso ainda com relação à recuperação do rio, porque também não adianta só dar dinheiro e o rio continuar na mesma situação. Não adianta Né? nada. Quando você revitaliza o rio, você revitaliza toda a bacia, né? Você bacia. muda o meio ambiente por completo. Você imagina uma cidade como Baixo Guandu com um rio que tivesse uma praia para as pessoas irem, com um balneário, com condições de você fazer bares fluviais, quer dizer, uma outra dinâmica de realmente integração do rio com a cidade, porque hoje o rio passa, mas ninguém passa com ele, porque ele não é navegável, você não come o peixe que está ali, você não aproveita o rio na sua cidade, então é como se você tivesse uma fonte de água que você não usa. Nem como lazer, né? Nem como lazer. E o mais engraçado e curioso que eu particularmente fiquei muito contente quando o novo juiz da causa retomou a ACP para julgar finalmente, depois de 9 anos, uma ação que estava suspensa, é que até hoje a Renova não conseguiu definir como dragar a lama do rio e como 9 anos recuperar. depois, quase 9 anos depois. Então a gente está falando do seguinte, não é nem se vai recuperar ou quanto vai custar, é não chegar num consenso de como fazer. Será que em 9 anos a gente não consegue essa resposta? O que que falta para isso? Né? Tal negligência, né? Então, essas perguntas que fazem as pessoas ficar sem entender, com uma sensação de impunidade, que não é bom para ninguém. Eu tenho certeza que o Poder Judiciário brasileiro não tem esse objetivo. Eu tenho certeza que quando a gente fala do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Espírito Santo, do Ministério Público de Minas Gerais, dos advogados que lutam engajados para que isso tenha um desfecho, que essas pessoas não estão buscando a impunidade, elas estão buscando a solução. Mas, às vezes, quando a gente tem uma situação tão complexa como essa, e tantas pessoas e atores institucionais envolvidos, a coisa é feita para não andar. Não andar. E aí é isso que as pessoas já não toleram mais, e estão sem paciência e estão certas. Exatamente. Então, assim, o que os atingidos falam também muito, que eu vejo, veio a Fundação Renova, com as indenizações que foram ínfimas, que abarcou muitas poucas pessoas, mas o que a gente não se vê é falando sobre a recuperação. O que a Renova fez a mais além das indenizações? Reflorestamento foi feito no nosso município? Pouca coisa. Mas Então, nada que faça com que mude a situação. Que mude a situação. Então, são 42 programas que estão no TETAC, desde 2016. Sim. E o que a gente não vê. A gente não vê em relação à questão do rio, né, da recuperação do rio. O único programa efetivo foi o indenizatório. Né, que ainda foi ineficaz. Porque não foram todos, né? Algumas pessoas. É o único que ela pode falar assim, gastei tantos bilhões pagando. Realmente pagou. Agora, pagou quem, de que forma e para quanto tempo? Justamente. Me parece que aquilo que era o principal motivo da Renova, que era recuperar o rio, esse aí ficou um tema secundário. E parece secundário quando você tem milhares de pessoas precisando de uma indenização. Sim. Mas não adianta só indenizar a pessoa
e não devolver para ela exatamente esse Restabelecer Continuar o problema, né? Quer dizer, o problema ele continua suas ali, o rio condições tá de vida. morto, o peixe tá morto. A pessoa que dependia disso como uma Subsistência. subsistência, ela não tem mais. A cidade inteira que dependia do rio para o lazer tá longe de ter um lazer. Sim. E aí eu concordo com o prefeito. Quer dizer, mas pagou errado, pagou quem não devia, pagou pouco, pagou demais. Quando a gente fala de um dano como esse, é diferente do tipo de eu ir na sua casa quebrar um abajur e você falar assim, olha, você quebrou o abajur, você tem que consertar ou tem que me dar um novo. Esse dano, só de eu estar ali perto do rio, eu já sofri o dano. Exatamente. Direto ou indiretamente, a população inteira foi Com certeza. impactada. Você imagina o caos que foi, gente. Lá em Colatina, uma semana sem água, com um exército na rua e as pessoas fazendo saqueamento de mercado, um pai e uma mãe sem condição de dar água pro seu filho criança. Quer dizer, Continua o E problema. não teve o reconhecimento do dano água para Colatina, que é algo absurdo. É público e notório do impacto que teve Colatina lá. realmente teve em um dano Colatina. incrível, né? Não tinha como sair daquela situação, que só tem um Rio Doce, né? É surreal, É. né? é um negócio que não dá para entender. Doutor Pedro, mas por que interpor essa ação na Inglaterra? Certo. A gente. Quando eu falei no começo do programa da questão de que a justiça ela possui muitas portas, né? E acho que o desafio da justiça civil hoje, no século XXI, é permitir que as pessoas tenham acesso a todas essas portas e possam escolher a porta que melhor lhe aprouver, né? Quando a gente fala da Inglaterra, a gente fala de uma ação em que, apesar de a Samarco ser uma empresa brasileira, e tá gravado, então não sei para onde eu olho, posso olhar para qualquer lugar? Então vou voltar. Quando a gente fala de Inglaterra, a gente, apesar da Samarco ser uma empresa brasileira, ela é uma empresa que é uma joint venture, né? Ou uma empresa filha de duas grandes empresas, de duas empresas mãe, né? Que é a Vale do Rio Doce, que também pouca gente sabe, e a BHP Billiton PLC, que é uma empresa inglesa e australiana, né? É a maior mineradora do mundo e a segunda é a Vale. Justamente, as duas. Então as duas big companies do mundo resolveram abrir uma empresa menor, tirar elas do radar do compliance de acionistas e fazer a gestão dessa empresa menor, suportando todos os riscos dessa atividade de mineração. Então, no momento em que uma empresa com sede em um outro país assume o risco de gestão de uma empresa num país estrangeiro e assume esse risco visando um lucro ou uma margem de lucro maior, ela tem que se responsabilizar no seu país. Claro. E isso, eu estou falando isso de uma forma um pouco complexa, mas se a gente trazer isso para o Brasil é a mesma coisa. Se a Petrobras vai no Peru e perfura um poço no Peru e por algum motivo provoca um dano ambiental, ela tem que ser responsabilizada no Peru, mas ela deve ser responsabilizada também no Brasil, que é o país matriz, o país sede da empresa e que ela deve se responsabilizar. No contexto de empresas de países ricos, é muito comum que eles levem a operação suja para os países em desenvolvimento, porque sabem que naquele país onde eles moram, esse tipo de operação é intolerável e tem punições severas. Isso é constante na África, isso é constante na América do Sul, isso é constante no Caribe. E a nossa sensação é de que foi isso que a BHP fez no Brasil. Então, quando a gente fala de ir à Inglaterra, a gente está falando o seguinte: a gente vai levar essa ação, vai buscar uma porta lá na casa da empresa, né? E por isso que essa ação existe na Inglaterra, porque a gente, apesar de as vítimas serem brasileiras,
e a operação ser da Samarco no Brasil, a gestão e o investidor era uma empresa internacional com sede na Inglaterra. E por conta disso, as legislações internacionais autorizam as Sim. vítimas a irem até o país da sede dessa empresa, que foi o caso da Inglaterra. Então, essa ação ela não vem para competir com o Brasil ou para questionar a legitimidade do Poder Judiciário brasileiro. Ela vem para abrir mais uma porta de acesso dentro desse sistema de justiça em que as pessoas devem, em que todos os direitos devem ser protegidos, não importa por qual mecanismo. A gente está falando de acesso à justiça, a gente está falando de pessoas com uma vulnerabilidade grande, em que muitas vezes um processo complexo impede que elas tenham acesso. Então, como é que você faz para democratizar esse acesso? Você permite que elas tenham tantas portas quanto ela possa entrar. Então, você permite o PIN, você permite o sistema móvel, você permite a ação Justiça civil comum. pública, a justiça comum com a sua ação individual, e agora você permite que ela consiga litigar num outro país em condições para que ela possa ser respeitada, ou seja, as pessoas não pagam nada para conseguir acessar esse outro país, mas ao mesmo tempo que ela consiga ter um efeito de brigar numa luta paritária, de igual para igual, que Sim. é o efeito da ação coletiva, né? Sim. Depois que a ação vira coletiva, não existe mais Davi e Golias. É todo mundo Golias, Sim. porque é uma empresa, mas são milhares de pessoas juntos, né? E a união faz a força. Sim. Doutor, em qual fase está esse processo e se já tem data determinada para julgamento? Eu tenho esperança de que esse processo está chegando no fim muito brevemente. É óbvio que quando você fala para um advogado, né, qual é a saída, qual é a solução, quando minha causa vai ser julgada, o advogado sempre fala, né, porém, contudo, todavia depende. Mas a gente tem um caminho claro hoje trilhado e que hoje o escritório está numa posição de muita confiança, né? E qual que é esse caminho? Bom, esse caminho é um caminho que vai levar ao julgamento da responsabilidade civil dessas empresas em outubro desse ano. Dia 7 de Outubro, outubro, né? 7 de outubro, começa o julgamento. Esse julgamento ele vai durar 8 semanas, é um modelo de julgamento diferente do Brasil. No Brasil, com certeza, quem está assistindo a gente aqui hoje deve ter ido numa audiência, nem que seja de juizado processando a empresa telefônica. A audiência no Brasil é uma audiência muito rápida, né? Geralmente o juiz tem acordo, não tem acordo, remeta-se concluso, né? E aí o juiz no gabinete faz a sentença. No Reino Unido não é assim. No Reino Unido o juiz ouve todas as partes, as testemunhas, os peritos, os auxiliares técnicos, o amicus curiae, né, as entidades de apoio. Ele ouve oralmente, ele faz perguntas no tete-a-tete ali, e isso demanda muito tempo, ainda mais com um processo desse tamanho. Então o juiz vai fazer uma audiência de 8 semanas. Todo dia ele vai ouvir todo mundo durante 8 semanas. Então, dia 7 de outubro inicia desse ano e vai ter uma continuidade aí de 8 semanas. o 8 julgamento. semanas. Ela deve estar encerrando em meados de janeiro essa audiência. E aí tem dois caminhos 2025. de 2025. E aí tem alguns caminhos possíveis, né? A gente espera que as empresas façam o que é certo, que é reparar o dano dessas pessoas. Assim, não tem um acionista no mundo da BHP que se julgue cristão que vê uma situação como essa e acha normal, né? Tanto é que no encontro de acionistas da BHP na Austrália recentemente, nós levamos alguns atingidos da região, e eles levaram inclusive a lama contaminada nessa reunião de acionistas, e as pessoas ficaram em choque, porque realmente é uma situação muito calamitosa. E 8 anos depois e ainda tem lama. nítido, né? É nítido, tem a lama nítido. cheia de minério. Então, assim, o que é fazer a coisa certa? Fazer um acordo agora para que as pessoas cheguem. E tem possibilidade de chegar a um acordo? Eu acredito que sim. Eu acredito muito que tem essa possibilidade de acordo, né? Até chegar à decisão final. Decisão final, se eles deixarem chegar à final,
que todas as ações até agora do escritório inglês, nós somos vencedores na Inglaterra, né? E todas as ações que foram feitas até agora teve respaldo da justiça inglesa. Então, eu acho que a BHP, ela não quer se expor tanto, né? Para chegar na final disso aí. Então, acredito que a gente consiga fazer um acordo aí. E se ela quiser, esse tipo de exposição negativa e dobrar a aposta para chegar até o julgamento em outubro, eu tenho certeza que ela vai sentir o peso da justiça. Justamente. E o peso dos custos, tá? Porque na Inglaterra não é só os custos de pagar a indenização, não. É os custos de cada hora trabalhada, de todas as pessoas envolvidas nessa. O mais nessa importante, ação. doutor Pedro, Xadena, é que, na verdade, a empresa tem condições de pagar. Tem. Porque você cobrar de quem não pode pagar é uma coisa. Uma coisa. Você cobrar de quem pode pagar é outra coisa. E eles podem pagar. Porque essa empresa BHP é a maior do mundo em mineração. E o faturamento deles são bilhões por ano. Bilhões. Então, quer dizer, eles podem pagar. Então, acho que O doutor nós Marcelo vamos chegar Abelha, nesse ponto. o doutor Marcelo Abelha aqui, que é um ambientalista também famoso, né? No Brasil, ele tem a ideia, o conceito do devedor cafajeste, né? Não sei se o devedor cafajeste é aquele que tem o dinheiro, mas que adora dar um trambique e enrolar as pessoas. Eu acho que a BHP e a Vale não podem incorrer nesse erro, porque diferente do devedor cafajeste que some e não consegue nem ir no restaurante sem ser vaiado, são duas empresas enormes que produzem emprego, que geram renda e que, ao se comportar como um devedor cafajeste, eles estão atrapalhando a própria imagem deles. Mas essa resistência, na verdade, é para não criar um precedente. Pode ser isso também. Que a Fundação Renova desde o início. Por que não reconhecia as categorias, sendo que reunia com artesão, com os areeiros de baixo fundo toda semana? Então, desde o início, eles já tinham conhecimento das categorias, do quantum, das matrizes de danos. Só que era o quê? Se eu pagar um, eu tenho que pagar todos. E não é só de Baixo Guandu, é de todas as 45 cidades impactadas. Então, o que eu sempre vi, participei e vivenciei é isso. Sempre não vamos acatar, não vamos pagar para não criar um precedente. Porque pagando, qualquer impacto ambiental que possa acontecer, que pode acontecer, Sim. já criou um precedente. Uma E jurisprudência, né? isso aí, e será o mínimo que nós iremos pagar. Verdade. Não é isso? Infelizmente, para as grandes corporações, time is money, né? Tempo é dinheiro. E eu acho que o grande problema, já entrando já na parte filosófica, eu tô à vontade aqui nesse podcast, então já entrando numa parte filosófica, eu acho que o grande problema, né, do capitalismo hoje, que envolve essas empresas, é que elas perderam o propósito. Eu lembro que no tempo dos meus avós, inclusive que trabalharam na Vale a vida inteira, se aposentaram na Vale, o capitalismo tinha um propósito, quer dizer, o dono da empresa ele agregava um valor, as pessoas passavam a vida ali, criavam seus filhos, conquistavam, tinham conquistas, tinham sonhos e ao agregar valor e ter propósito, essa empresa contribuía para aquela sociedade. Hoje, o dinheiro que essas empresas produzem, ele some, vai para o paraíso fiscal. E o que eles querem é exatamente isso, rolar o problema o máximo que der para maximizar o lucro o máximo que der e evitar esse tal do precedente. Essa demora também, na verdade, que eu acredito que eles Suposital. não acreditavam nessa ação, nesse volume de ação, né, nesses parceiros do escritório Sim, inglês, sim. para ter perna para ficar... Persistir pra tanto tempo, né? Tanto tempo. Então, vocês estão vendo que foi diferente. Exatamente. Diferente. Eles vão sofrer, não é isso? E essa é a verdade, prefeito. Infelizmente, a gente vive num país em desenvolvimento e na América do Sul. E essas empresas chegam aqui achando que elas podem tudo, que aqui não tem regra, e que se alguém quiser responsabilizá-las, não vai ter condição de sair daqui, está muito longe, né? Está muito longe da Europa, está muito longe dos Estados Unidos, nada vai acontecer. Infelizmente, essa história está mudando e a gente espera que até outubro um desfecho muito positivo para todos aconteça. Doutor, Hoje em dia é isso aí. O longe hoje não,
Não existe mais lugar Não existe longe, mais né? longe. Não existe. Se não existe para as pessoas, né, que vão trabalhar em outro país e hoje conseguem estar online em tempo real, Claro. não pode existir para as empresas. É. Neste processo, existe uma matriz de danos já determinada? Por exemplo, cada categoria, por exemplo, os municípios também foram impactados, pessoa física e a pessoa jurídica. Existe uma matriz de danos detalhadas com valorações para cada categoria, ou isso vai ser ainda discutido dentro do processo? Nesse processo, nós usamos o direito material brasileiro, que seriam as leis substantivas, né? E o direito processual é o direito do país da ação, que é a Inglaterra, né? E não o direito processual brasileiro. Então, tudo aquilo que a justiça brasileira definiu como um valor, e aí a gente está falando, né? Da matriz de danos do Nobel, a gente está falando da matriz de danos da Caritas em Minas Gerais, a gente está falando. Doutor, aproxima um pouquinho. Opa! Isso. Eu estou aprendendo ainda a usar aqui o A microfone. gente está falando aqui de alguns estudos feitos pela FGV. Isso tudo é a base da nossa reivindicação. Então, o valor da causa Existe um valor, é o mínimo que foi pedido. E 230 bilhões, seria isso? eu não lembro agora de cabeça o número atualizado, mas em 2019 era 5,4 bilhões. Bilhões. Né? Acredito agora é 5,4 bilhões de libras. Depois tem que fazer a conversão ali. Mas então isso foi o que? A gente pegou o que tinha de valores no Brasil, o que foi definido pelo Poder Judiciário, pelo Sistema Nova, pela Renova. Isso, a gente começou a trabalhar nisso como um piso. Né? E aí, com o apoio de muita expertise técnica, né? E aí a gente está falando de consultorias, né, internacionais, a gente está falando da própria FGV, a gente está falando dos próprios municípios, por exemplo, que subsidiaram com informações públicas. Sim. A gente chegou numa reivindicação atualizada. Agora, uma coisa é o advogado do autor, né? Quem está assistindo a gente, né? E já teve um problema trabalhista, por exemplo. Uma coisa é o que o advogado do funcionário que foi despedido sem justa causa alegar um valor. Outra coisa é o que a justiça vai condenar. E nessa ação é a mesma coisa. Então, por que eu falo que um acordo sempre vai ser melhor para todo mundo, principalmente para a BHP? Porque no acordo é possível que todos os indivíduos, os clientes, sejam ouvidos e consultados sobre alguma eventual proposta da BHP e que se discuta, se negocie, se trabalhe em cooperação. Se a BHP recusar fazer isso, aí é a caneta do juiz, e aí são 3 juízes, é um painel de juízes fazendo essa discussão, que vai pesar. E quando a gente falou, né, da Inglaterra, né, da justiça neutra, é porque é uma justiça técnica. Então, para ela chegar num valor, aí já não tem mais cooperação, aí já não tem mais negociação. É um valor que ela vai pegar todos os peritos, ela vai pegar laudos, ela vai pegar um valor técnico e vai condenar. Então, a gente espera que a BHP faça a coisa certa e faça um acordo o quanto antes, para que as vítimas... Sim. Um acordo justo, né? Pra Sim, todo mundo, né? que há uma grande dúvida em relação à questão de valoração. Porque este caso, diante da complexidade e grandiosidade, também é grandioso em relação aos fake news. Sim. Porque todos os dias gera-se fake news. Sim. Então, o que tem, um exemplo, sai um áudio falando, a ação da Inglaterra vai pagar semana que vem 100 e tantos milhões, 200 e tantos mil, né, por pessoa. Então, por isso que eu estou perguntando ao doutor a respeito disso, se há uma valoração pré-definida ou, como o doutor disse agora, que isso vai ser discutido ainda se chegar num acordo. Isso, a discussão de uma matriz de danos judicial é naquelas 8 semanas em outubro. Sim. O escritório tem as suas estimativas que permeiam ali o valor da causa. Eu não quero falar de números, nem aqui hoje no podcast, nem o Paul Gush fala de números com ninguém. Tá? Sim. Então,
Sempre que você aí de É importante casa esclarecer. ouvir um Facebook, receber um e-mail, uma mensagem dizendo sobre valores que foram pagos ou Específico, que né? serão pagos, valores específicos, desconfie, provavelmente é fake news. E a gente não fala de valores por quê? Porque todas as pessoas que são clientes e que podem vir a receber alguma compensação na ação inglesa, essas pessoas elas serão consultadas individualmente. Então, o valor de cada um é o valor de cada um. Não, Sim. não é um valor, não vai ser um valor padrão. Quer dizer, Certo. não, É, vamos pegar esses 10 aqui e pagar tudo igual. Não, 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 não. Vai ser Individual, pago né? de acordo com o dano de peculiaridade do cada um. dano de cada um, Cada um. né? Que é o certo. Então, por isso que não dá para falar de um valor que se espera que todos Fechado. recebam. E E é o mais justo. E uma confusão, né, prefeito, que as pessoas fazem, que é a ação da água. Ah, sim, tá. Me corrija se eu tô errada. Pode falar. Mas fala assim, é a ação da água. Ação da água. Sim. A ação inglesa não é apenas ação sobre o dano água. Não. É sobre qualquer dano, Qualquer não é, dano. que ela que tenha incorrido, não é isso? Eu acho uma coisa bonita dessa ação é que ela é uma ação que cabe todo mundo. É igual o coração de mãe, né? E essa é a coisa boa de uma ação coletiva. Então ela é uma ação que tem mais de 30 municípios do Rio Doce, inclusive Baixo Guandu, que está desde o início dessa ação. Ela tem diversas instituições de justiça, porque eu não sei se o pessoal sabe, mas, por exemplo, em Colatina, a arquidiocese, as igrejas evangélicas, eles pararam tudo para poder mobilizar as pessoas, cesta básica, caminhão de água, dar suporte, abrir o templo para as pessoas dormirem. Então, instituições religiosas, indígenas, ribeirinhos, pessoas que ficaram sem água na cidade. Então, todo mundo que foi afetado está nessa ação. E aí, justamente porque todo mundo está nessa ação, é que você tem danos para cada. Valores de compensação de Sim. danos para cada uma dessas pessoas. Então, é a ação da água também. Quer dizer, é a ação das pessoas de Valadares, de Colatina, de Guandu que ficaram sem água? Também. Mas é a ação de todas as outras pessoas que Do não tiveram pescador, voz. da empresa, do comércio. Do turismo, das Turismo. pousadas, por exemplo, Sim. que até Sim. hoje não conseguiram receber. Claro. Os restaurantes que tem peixe, né? Muquecas, por Restaurantes de exemplo. Não tem mais, peixaria, acabou, peixarias, né? os mercados. Aqui em Baixo Guandu, praticamente a cidade inteira está nessa ação, porque todo mundo foi realmente muito impactado. Então, Existe requisitos de elegibilidade? Tipo assim, documentação, eu, como atingida, será obrigatório apresentar tais documentos. Para eu receber, eu preciso de apresentar documentação, ou ainda não existe, ou a justiça ainda não determinou isso? a justiça ainda não determinou que Essa tipo de documentação de Isso é prova necessário. as pessoas vão ter que apresentar ou se terão que apresentar. O que a justiça determinou e que todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo e que são clientes sabem disso, ela determinou que essas pessoas respondessem a um questionário de danos. Sim. E esses questionários foram mais de 5 questionários desde 2019, porque tem um princípio na justiça inglesa que é o seguinte: olha, você pode promover uma ação coletiva, uma ação de grupo, desde que os indivíduos dessa ação mantenham uma comunicação rotineira sobre os seus danos. Por que isso? Porque uma coisa é você tirar uma fotografia de 2018, de 2015, sobre a situação da pessoa. Outra coisa é a situação da pessoa em 2016, em 2017, em 2018, em 2024. Que é o grande erro da Renova. A Renova, para ela admitir as pessoas É só 2015. no sistema Novel, em 2015 ela tem que ter tido algum tipo de reclamação. E se, por exemplo, ela era pescadora, e aí ela falou assim: olha, eu sou pescador, mas esqueceu de falar que ela tinha um barco. E ela perdeu o barco, ela entrou em depressão, ela teve dívida com a agiota, mas ela esqueceu, ela estava ali desesperada. E ela foi lá na Renova sem advogado. Sim. Essa pessoa, agora no Novel, a doutora sabe muito bem,
ela só conseguiu receber como pescador. O barco que ela perdeu, ela não conseguiu, porque Porque não relatou. em 2015. Sim. Quer dizer, Aí. a situação de todo mundo muda. É. Menos a do indivíduo que sofreu um dano causado pela Vale e pela Samarco e pela BHP. Sim. É muito estranho. Sim. E na Inglaterra não, é o contrário. A justiça primeiro acredita na declaração de danos dessa pessoa, por isso o questionário. Uma declaração, uma autodeclaração. É uma autodeclaração a partir de um contexto, né? Quer dizer, ela vai autodeclarar, mas ela vai indicar os elementos que condizem isso, né? Ela não vai só escrever, quer dizer, ela vai contar a história dela, ela vai envolver a família dela, ela vai tentar identificar o modelo do barco dela, o que ela Como ela pescava, exercia aquele como ela ofício. exercia. E ela vai atualizar essa situação. Por exemplo, eu estava até... a gente já comentou isso, né, prefeito? Quantidade de pessoas com câncer de pele que Justo. começaram a relatar Também. no posto de saúde aqui em Guandu. O vice-prefeito nosso que Sim. comentou com a gente sobre isso, né? Então, Doutor Patrick. e o doutor Patrick falou, olha, tá começando a surgir pessoas com problema de pele. Sim. Então, quer dizer, essa pessoa que começou a surgir problema de pele agora, em 2024, será que lá em 2015 ela falou para a Renova que tinha um problema de pele? Claro que não. Claro que não. Porque Óbvio ela nem que não. sabia. Então, essas situações, então até o julgamento, as pessoas vão manter essa comunicação atualização. atualizada desse Sim. questionário. E é a partir desse questionário que a justiça vai condenar qual é o valor da indenização. Uma outra questão. Se esse atingido já recebeu pela Fundação Renova aqui no Brasil, ele é impedido de receber na Inglaterra? Deixa eu te falar. Não dá pra gente trabalhar com futurologia. Isso aí é a mãe de Iná e eu gosto de uma muito boa no YouTube, inclusive, que é... Como é que é o nome Márcia dela? Sensitiva. Márcia Sensitiva. Márcia Sensitiva é ótima, adoro ela, gosto de seguir o horóscopo dela, é maravilhosa. Mas quando a gente fala de Márcia Sensitiva, a gente entra no outro campo, né? Que é o campo de prever o futuro, ou de dizer que está prevendo. Por que Não, eu tô a pergunta falando? se de repente Mas existe assim- algo dentro do contrato que já... Porque é uma dúvida assim. Não. Eu fiz uma coleta, uma filtragem das perguntas recorrentes dos atingidos. Eu, como advogada, eu leio o contrato, eu sei do que está lá, né? Claro. Mas é uma dúvida. Ai, doutora, mas, por exemplo, recebeu pelo PIN, É. recebeu na justiça comum. Eu sou impedida de receber na Eu justiça estou te falando inglesa. que é uma questão de futurologia, porque essa é uma questão que quem vai ter que decidir primeiro é o Superior Tribunal de Justiça. Sim. Porque as pessoas assinaram no Novel um termo de quitação. Que já tivemos uma decisão recente que Mas a gente foi está lutando. comprovado a gente que tá- não existe essa quitação geral de Justamente. danos. Então a gente está lutando para isso, para que todos recebam. Recebam. Independente de ter recebido ou não. Essa E é a até nossa porque luta. os danos são tão amplos. Isso. E as políticas Claro. são diversas. Claro. O AF é uma coisa, as finalidades são diversas, né? E aí, assim, o STJ, então, tem essa decisão que foi importante, que a doutora Sim. mencionou, mas ela ainda não transitou em julgado. Não. A gente vai ter que aguardar essa decisão transitar e a gente vai ter que aguardar a justiça inglesa decidir se ela reconhece os A decisão efeitos da decisão do ou os Brasil. efeitos da quitação que a pessoa fez, mas fez de uma forma sem saber os efeitos e claro, as consequências. claro, Né? claro. Imagina uma pessoa, como a senhora falou, né? É simples, o prefeito na prefeitura recebe todo mundo nessa situação, e alguém dizendo para ela que ela vai receber um dinheiro amanhã se ela assinar um negócio. Ela vai assinar. Vai assinar, é Sim. o desespero da pessoa. Mas O isso é escritório- mais uma má-fé da Fundação Renova, Claro, que em má-fé. sentença, em momento nenhum, foi decidido sobre quitação. Exato. É a respeito daquele dano, sobre aquela situação. A Renova, que no final do acordo, incluiu lá que a pessoa está assinando, quitação irrestrita. Isso ela já fazia no PIN, no administrativo lá no início. Só que isso não impedia o atingido de receber o AF. Claro. Isso é uma astúcia Famoso da fundação. mandrake, né? É aquele primo mais velho, Vamos ver né? se cola, verdade. só que não colou, entendeu? Nem E pode, aí- né? Nem pode. Não pode. E aí o posicionamento do escritório é o posicionamento que o prefeito está falando aqui, que é o quê? Nosso posicionamento
é para que as pessoas recebam tudo aquilo que ela tiver direito. Ela recebeu no Brasil, ela vai receber na Inglaterra. O que ela não pode receber é 2 vezes pelo mesmo fato. Isso é Sim. lei desde Roma, né? Então isso é lei no Brasil, isso é lei na Inglaterra, isso é lei em qualquer lugar. Então, ela não pode receber 2 vezes pelo mesmo fato, mas ela pode receber mais do que ela recebeu aqui. Então, vamos supor que ela tenha recebido 10 aqui e a justiça, para o mesmo fato e para a mesma situação, e a pessoa seja cliente também da ação inglesa, a justiça inglesa defina que ela vai receber 30. Os 10 que ela recebeu, provavelmente, Serão a devolvidos. BHP vai avisar o juiz e vai dizer assim: olha, eu já paguei 10, mas ainda tem 20. Uhum. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Agora, essa pessoa deixar de receber na Inglaterra, ser excluída da ação, Só porque assinou lá, não. um acordo Sim. que ela nem sabia do que se tratava, Sim. a defesa do escritório vai ser para invalidar esse tipo de acordo. Agora, por que eu falei de massa sensitiva e de futurologia? Porque vai depender de como o STJ vai fixar isso, vai depender de como o juiz de lá vai enxergar isso. E ele só vai analisar isso no julgamento. Está tendo audiências recorrentes até o julgamento? Sim, no Brasil a gente tem aquela audiência de conciliação e depois tem a tal da audiência de instrução e julgamento. Sim, sim. E depois vai concluso e o juiz decide. Lá, a Inglaterra achou que isso é muito pouco, porque o processo demora demais com isso. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma audiência de gerenciamento do caso, de tempos em tempos, né? E aí, nós tivemos essa audiência em janeiro do ano passado, depois tivemos em junho do ano passado, depois tivemos em setembro do ano passado, depois tivemos em dezembro. Não, setembro. Depois tivemos esse ano, em janeiro. Janeiro, 30 de janeiro. E vamos ter agora, em abril, uma outra abril. audiência de Com gerenciamento. os municípios? Não, essa audiência de gerenciamento é uma audiência um pouco fechada entre as partes e seus advogados. Para que serve essa audiência? Ela é uma audiência para discutir tudo aquilo que precisa ser discutido antes de chegar no julgamento de responsabilidade. Então, às vezes os advogados trocaram comunicações, as partes trocaram e-mails e elas querem discutir junto com o juiz sobre isso. É nessa audiência. Às vezes as partes querem definir datas para entregar algum documento ou para definir alguma questão. É nessa audiência. Às vezes o juiz está acompanhando toda a história e fala assim: olha, eu mandei vocês negociarem e o réu você está fazendo corpo mole. Então vem aqui nessa audiência que a gente quer conversar um pouco sobre isso. Por que evoluiu, o que não evoluiu? O que você espera para o julgamento de responsabilidade? Vocês estão prontos? O que está faltando? Como é que a gente pode agilizar para chegar no julgamento da melhor forma? Sim. Então, eu vejo essas audiências como algo muito positivo. Sim, e em claro. todas elas, o prefeito Lastênio mesmo já teve a oportunidade de participar de algumas representando os municípios. E todas as decisões que foram feitas em suma, a favor do escritório, em todos os pedidos. A gente até tiveram alguns pedidos pontuais, né, dentro dessa história que favoreciam a BHP, mas todos eles em nada retrocedeu essa marcha. Né? Posso te falar, por exemplo, a recente inclusão da Vale no processo inglês. Né? Sim, nós vimos É pública a matéria. Sim. Podemos dizer que essa foi uma decisão que, entre aspas, beneficiou a BHP. E houve uma penhora também? Essa é da Holanda. Da Holanda. Nós vamos entrar nesse assunto também. Mas assim, beneficiou a BHP porque ela é mais um para dividir a despesa. Sim, sim. Mas em compensação, para as vítimas foi ótimo também, porque em vez de falar com um ator na Inglaterra e com outro no Brasil, agora elas estão falando com todo mundo que foi responsável pela bagunça no mesmo lugar. Sim. Então, o que eu quero dizer é que essas audiências são essenciais, estão sendo muito positivas e elas têm colocado uma pressão muito grande nessas empresas para que elas façam a coisa certa o mais rápido possível. Agora nós falamos da repactuação. Caso haja repactuação, porque os artigos ficam assim, ou é repactuação
ou é ação inglesa? Ocorrendo a repactuação no Brasil, a gente já está esperando, mas até hoje não aconteceu. Há algum impedimento? A ação inglesa sofre com isso ou vice-versa? O que vocês entendem sobre isso? O doutor que pode explicar melhor do que eu. Eu acho que talvez a gente pode voltar um pouquinho na pergunta, e a doutora, inclusive, que tem mais experiência aqui no Brasil nesse caso, para explicar o que é essa repactuação, que a gente está falando aqui, Sim. e talvez a pessoa não entenda isso, né? Existe a indenização individual Compensatória, compensatória. que é o que está sendo discutido nessa repactuação, né? É algo coletivo. A gente não tem muito ciência do acordo em si, do que eles estão tratando. A gente sabe assim que eles, desde 2019, vem sendo tentado esse acordo, esse novo pacto, só que até hoje eles não conseguiram entrar num consenso geral. E essa compensação, até onde o prefeito acompanhou também, algumas discussões, apesar de acompanhar pelo Fórum de Prefeitos e não as negociações em si, porque os estados excluíram os municípios. Justamente, né? é verdade. E ela é uma repactuação institucional. Sim. Então ela não está muito a ver com o dia a dia das pessoas, porque o que ela está dizendo é o seguinte: eu sei que municípios e estados tiveram prejuízos com a indenização, e aí a gente está falando de perdeu a arrecadação de imposto, encanamento que teve que trocar porque a lama passou e quebrou, estação de água que teve que construir, um reservatório novo, o asfalto que passou o caminhão-pipa e precisou refazer. Quer dizer, tiveram despesas. Como a gente chega num valor para pagar essas... E compensar a população de uma forma coletiva. Não só a população, não a população, mas os entes públicos. E aí, acho que a grande briga, inclusive dos municípios e do próprio prefeito, que já saiu até na Folha de São Paulo a briga dele, é exatamente... Rodou longe, prefeito. Rodou longe. É exatamente mas é isso mesmo, mas isso é verdade. Quer dizer, você fica dentro do gabinete para negociar, questões que compensam entes públicos, mas tudo bem, eu concordo que os entes públicos tiveram despesa. Mas e a repactuação das pessoas? Quer dizer, como é que você vai negociar isso também? A reparação individual. A gente não tem ciência se está sendo tratado e como será tratado. Porque a luta nossa, fundamentalmente, é para que esse recurso que possa vir, que ele vai ser usado aqui no Vale do Rio Doce, onde passa o Rio Doce, nas cidades onde foram afetadas. Que muitos, assim, governadores de Minas Gerais, por exemplo, o Zema, ele queria usar o recurso, caso recebesse na repactuação do Brasil, para distribuir para todos os municípios esse valor de Minas Gerais. Lá são 853 municípios em Minas Gerais. Quer dizer, para outros municípios que não teve impacto. Que nada a ver com aqui. No Espírito Santo, alguns políticos, não o governador, mas alguns políticos, queriam levar esse recurso também lá para duplicar a BR-262. Os atingidos estavam um pouco revoltados em relação a isso. Rio Doce. Então, quer dizer, então a nossa luta é para isso, para que os recursos sejam feitos aqui no Rio Doce. Nos territórios impactados. Para os 35 municípios afetados, e não em outro lugar. Foram lá. O presidente do Senado chegou a dizer que esse recurso poderia pagar a dívida pública de Minas. Então, já pensou? É algo que não tem a ver. Então, a gente não tem acordo nesse sentido para a gente. A nossa briga é para isso. Para que o recurso fique aqui no Vale do Rio Doce, onde passa o Rio Doce, onde as cidades faz margem do Rio Doce, claro. Faz parte do Rio Doce. Então, da população daqui que é afetada, não de outro lugar. E complementando o prefeito, respondendo a pergunta da doutora, eu não vejo, assim, eu não sou muito esperançoso com haver essa repactuação, justamente porque é um dinheiro que é dos outros, sendo administrado por poucos, onde não se conseguiu chegar num número. Então, quer dizer, muita coisa dando errado para dar certo. Isso é eu como brasileiro aqui dando uma opinião do nosso dia a dia. Do ponto de vista inglês e da ação inglesa, o que eu posso te dizer é que o Paul Goodhead não está, não se envolve nas questões brasileiras, e nem atua nessas questões, até porque
ele não atua no Brasil, né, do ponto de vista jurídico, ele não acredita que isso tem impacto na ação inglesa, né? Isso é público, né? O próprio CEO do escritório, o Tom Goodhead, em várias entrevistas já sinalizou e se manifestou em relação a isso. Então, ao meu ver, essa discussão é uma discussão da justiça brasileira, dos órgãos públicos brasileiros e não interfere na ação inglesa. Agora vamos para uma dúvida que gerou tanto para os advogados quanto para os atingidos em relação à questão da ação na Holanda. A gente gostaria de entender qual a diferença entre a ação na Inglaterra e a ação na Holanda. Eu não posso comentar questões que não são públicas e, eventualmente, uma discussão jurídica entre os escritórios. Eu posso tentar. São dois escritórios diferentes? Não, entre os escritórios que eu digo é o Paul Gust, que representa a Fundação Ações do Rio Doce, e o escritório da Samarco na Holanda, né? Mas eu posso tentar ajudar, né, o nosso espectador e ouvinte a entender melhor as diferenças. A ação holandesa é uma ação que quem compõe essa ação não é cliente da ação inglesa. Isso foi uma condição. Então, quem hoje se inscreveu para ações do Rio Doce não é um cliente da ação inglesa. Então, não consegue ser inserido. Não consegue. Essa é a primeira diferença. Requisito. Quer dizer, ela é uma ação nova para pessoas que não entraram na Inglaterra. E nem tiveram registros na Renova. Não, Parece que eu vi algo a respeito. Elas podem até ter tido registro na Renova. Elas não podem ter tido na Inglaterra. Na Inglaterra. Isso. Então isso era algo que eu ouvia e estava errado. Então... Essa é uma condição, né? Então aquelas pessoas que não tiveram tempo, nem oportunidade, ou não desconheciam quando a ação inglesa foi proposta, e que agora elas decidiram, por livre vontade, optar por essa nova porta na Holanda. Além disso, ela é uma ação que ela tem um modelo diferente, né? Porque ela é uma ação em que uma entidade qualificada, né, a Ações do Rio Doce, qualificada para representar consumidores, vítimas ambientais na Holanda, reivindica compensações para membros da sua associação. Então, os clientes primeiro se tornaram membros da Ação do Rio Doce, para que, autorizando essa entidade qualificada a representá-los em nome deles. E uma grande vitória dessa ação é que a justiça já determinou uma medida cautelar na Holanda, bloqueando alguns bilhões de euros da Samarco na Holanda, justamente para assegurar que essa marca ia ter capacidade financeira para prosseguir com o processo. Sim. E isso para a gente é muito esperançoso. Sim. Né? Para quem não sabe, a gente estava falando, né, de processar a empresa poluidora na sua casa. A Samarco, apesar de ser brasileira, ela tinha também uma casa de férias, se a gente pode falar assim. A casa principal era no Brasil, a casa de férias era na Holanda. Mas não era então, por isso foi ajuizado lá, no caso. Por isso foi ajuizado lá, mas não era qualquer férias. Toda a operação internacional financeira, bancária e logística da Samarco para importar, exportar minério é operada na Holanda. Então, todos os recursos que a Samarco extrai do Brasil e envia e recebe é gerido pela Samarco holandesa. Então, aqui, basicamente, é só a operação de extração. Sim. Então, por isso que ela foi ajuizada na Holanda. Informação importante. Agora nós vamos entender de fato verdade, isso aí. sobre a ação da Inglaterra e a ação da Holanda, que são ações diferentes. São ações diferentes. Mas o objetivo é o mesmo, né? Que as pessoas possam receber. Ações diferentes, objetivos diferentes, mas esforços complementares. Né? Claro. É isso. Isso até é importante ter feito isso, a Holanda aceitado
esse bloqueio, porque até também os juízes da Inglaterra vão sentir que realmente, né, psicologicamente é bom que eles entendam que a Holanda já fez isso, podem fazer também na Inglaterra. Claro, Né? quer dizer, Entendeu? olha, a Holanda tá levando a sério, a gente tem levando que a levar sério. também. Precedente. É um precedente. É sobre isso, né? Então é importantíssimo isso aí. Eu acho também, e a gente está muito, muito esperançoso. Eu acho que as vítimas brasileiras estão numa posição mais forte do que nunca e uma posição de que muito em breve a gente vai chegar num desfecho muito positivo. A esperança nossa é grande quanto a isso. A luta está sendo em cima disso aí, né? Eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Né? O que a gente pede para as pessoas assim é o quê? Calma, né? Para que as pessoas façam as suas orações, né? Vá aos seus espaços de fé, realmente orem ou rezem, ou enfim, espiritualize ali a sua energia para iluminar, né? Iluminar os advogados, iluminar os juízes que vão julgar e iluminar a diretoria dessas empresas para que elas realmente façam a coisa certa o quanto antes, que eu acho que ninguém aguenta mais, né? Exatamente. Gostaria de agradecer, doutor Pedro Lastênio. Eu acredito que tenha sido muito proveitosos os assuntos que nós tratamos aqui. E nós tratamos, como eu já disse, do maior desastre ambiental do país. E eu registrei aqui nesse livro o maior desastre e a luta pelas indenizações dos atingidos, que é algo ainda que foi só um início e tem muito ainda a ser feito. Com certeza. Aqui, doutor, eu acho que está trocado. Eu queria dizer doutor. que eu já recebi um desses. Você já recebeu? Você lembra que você mandou para mim? Mandou lá no meu escritório. E Recebeu? Eu recebi. Gostei muito da sua Obrigado, dedicatória. Foi muito gentil. Obrigado. E e com certeza ele é um marco, porque ajuda a registrar a vida as histórias que são invisibilizadas. Né? Eu acho que o maior problema de a gente lidar com desastres que atingem pessoas humildes é que, como elas são humildes, as pessoas esquecem. E para a gente não esquecer, a gente precisa registrar. Então, você está de parabéns pela iniciativa. Então, o intuito também de fazer esse podcast é isso, é de registrar desde o início, toda a cronologia, quando ocorreu, né, o rompimento da barragem, a luta das pessoas impactadas, a negligência das empresas poluidoras e da Fundação Renova, as conquistas, mesmo que sejam pequenas, e a nossa luta que vai seguir ainda. Espero escrever outros volumes aqui. Assim, é muito importante esse momento aqui. Quero agradecer o convite. Vai ser o doutor Pedro também, a presença dele aqui. Prazer por ter. Espero que nós tenhamos assim, conseguido esclarecer alguma coisa. Sem dúvida, prefeito. Das pessoas, né? Até eu fui esclarecida. E assim, e agradecer a todo mundo, porque na verdade essa luta não é só, né, do escritório inglês, não é do prefeito, não é... É de todos nós. Dos advogados que sempre ajudaram também. Então, vocês todos foram importantes dessa luta. Sem e dúvida. Eu tenho certeza que a gente vai ser vencedor, porque até agora está caminhando nesse sentido. Se a gente conseguir o acordo, melhor, né, doutor? Se não conseguir, aí a decisão começa dia 7 de outubro. A luta é de todos nós, mas se não tiver lideranças que puxam o negócio pelo chifre para fazer andar, não sai não, viu? Então, assim, você tá de parabéns, porque desde o início, mesmo com tanta pressão aí para que o município se posicionasse de modo contrário, inclusive com o laudo do SAAI, lembra daquela pressão? Não teve dano d'água, o SAAI foi lá e falou, teve sim, tiveram comunidades que foram afetadas. Nós colocamos todas essas pressões, então assim, com certeza é de todo mundo, mas justiça seja feita pela sua liderança nessa discussão e pela sua também, Chardene, que desde o início buscou uma porta. As pessoas podem nos criticar sobre se a porta que você abriu, ela é grande, pequena, é boa, é feia, bonita, tem maçaneta, não tem. Mas elas precisam reconhecer que a porta foi aberta. Foi aberta. Não é isso? Virou um precedente. Então, e 107 mil pessoas já foram indenizadas até fevereiro desse ano, pelo Novel. Então. Que é um avanço. Se foi um início, pensa quantas pessoas ainda deverão ser indenizadas. Não pelo Novel. Sim. O Novel já foi encerrado, entrou e está lá. Exatamente. É isso aí. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Valeu, gente. Então, agradecemos a todos vocês que participaram aqui conosco. Esperamos ter sido relevantes os assuntos tratados aqui. E em breve teremos um novo podcast. Fiquem com Deus. Obrigado.